Bom, na nossa conversa aqui sobre orações subordinadas substantivas, o primeiro passo é reconhecer uma oração desse tipo. Então, para isso, vamos aqui trabalhar a seguinte frase, que diz: O acusado confessou, e uma pausa breve. Pelo que você se lembra do período simples, que é um pré-requisito para a gente chegar aqui na oração subordinada substantiva, essa frase vai continuar porque esse verbo, essa forma verbal aqui, exige um complemento. É possível dizer que, pensando na estrutura da frase, há aqui um espaço a ser preenchido. De uma maneira bem simples, seria possível dizer que quem confessa, confessa alguma coisa. Ou seja, esse verbo aqui, confessar, é do tipo que a gente chama de verbo transitivo, uma vez que a ação dada aqui essa frase, dado aqui esse enunciado, não se encerra no próprio verbo, uma vez que quem confessa, confessa alguma coisa. E veja só, uma vez que quem confessa, confessa algo, ou seja, uma vez que o complemento desse verbo confessar não exige preposição, é o que a gente vai chamar aqui de um verbo transitivo direto, para que aqui, portanto, seja inserido um objeto direto, que já já eu escrevo e a gente, portanto, finaliza essa frase. Mas uma coisa que eu queria que você observasse antes de a frase de fato se concluir. Esse objeto direto que vai ser escrito aqui só é possível porque o verbo confessar é transitivo direto. Portanto, ele exige esse objeto direto. Dito de outro modo, o que eu peço que você perceba é que o objeto direto depende do verbo transitivo direto. Que entre o objeto e o verbo existe uma relação de dependência. Por que dependência? Porque um só existe em função do outro. Dependência em gramática é chamada de um nome técnico que é a subordinação. Subordinação que, veja só, não existe apenas quando ocorre mais de uma oração, quando nós temos um período composto. Num período simples, numa expressão, sempre que uma palavra depende de outra, sempre que um termo só existe por exigência de um outro, há uma relação de subordinação. O que acontece quando nós temos orações subordinadas, substantivas, é que nós temos uma oração subordinada à outra. No nosso exemplo aqui, portanto, fica: o acusado confessou que desviou verbas. Essa é a nossa frase. O que você observa aqui é que nós temos mais de uma oração, porque cada verbo ou locução verbal corresponde à existência de uma oração. Aqui confessou é uma forma verbal, desviou é outra forma verbal. Então, duas orações é o que caracteriza o chamado período composto. O período composto tem duas ou mais orações. Veja só, essa oração que desviou verbas, portanto, completa o sentido de confessar. Quer dizer, portanto, que há uma relação de subordinação entre essas duas orações. É por isso que uma delas vai ser chamada de oração principal, enquanto a outra vai ser chamada de oração subordinada. A nossa questão final é descobrir por que essa oração subordinada que desviou verbas é do tipo que nós estamos aqui chamando de oração subordinada substantiva.
é simples. Ela é substantiva porque ela desempenha a função de substantivo. Como nós descobrimos isso, porém, que a oração desempenha a função de substantivo? Um jeito simples é verificar se ela pode ser substituída por um substantivo ou por uma palavra que tenha função de substantivo. No caso, a palavra recomendável é o pronome substantivo isso. Por quê? Porque esse pronome aqui tem valor de substantivo. Onde cabe o pronome isso, cabe um substantivo. Então, aqui em o acusado confessou que desviou verbas, é possível dizer o acusado confessou isso. Se essa oração equivale a isso, essa oração tem valor de substantivo. Bom, daqui a pouco nós conversamos sobre a função sintática dela. Daqui a pouco nós destacamos que essa oração pode ter a função de objeto direto, como é o caso dessa mesma, mas também de objeto indireto e por aí segue. Mas aqui o foco é observar que é uma oração, por conta da forma verbal, é uma oração subordinada por conta da relação de dependência, e por ser equivalente a um substantivo, essa é uma oração subordinada substantiva.